Vai lá, Viga, faz mais uma. Doutor Feldman, tem uma avaliação. Acho que a CBF já deixou de ser uma confederação, passou a ser uma empresa comercial. Você acha que por isso é que há tanto interesse, tanta disputa pelo comando da entidade maior do futebol brasileiro? Você pega aí de Ricardo Teixeira para cá, em média, os presidentes ficaram 14 meses, 1 ano e 2 meses nos cargos, doutor Feldman. Não, eu acho o seguinte, se fosse uma empresa como eu acho que deveria ser, eu acho que o futebol deveria ter um modelo de gestão absolutamente profissional, eu não diria comercial, eu diria empresarial, mas que respeitasse a sociedade, algo que tivesse um caráter público, como se fosse uma paraestatal, né, que tivesse um acompanhamento da sociedade, eu não diria um controle, mas uma supervisão, um debate mais aberto dos problemas internos. Eu acho que a gente avançaria. A ideia da SAF é exatamente essa, ou seja, você profissionalizar o comando do futebol e colocar na gestão aqueles que têm uma experiência acumulada. Né? Isso daí a gente sabe, ou seja, não dá para você tocar uma grande empresa se ela não tiver gestão. Não dá para você tocar uma estatal se não tiver gestão. É o problema, muitas vezes, da política, que traz mais políticos que não têm nenhuma experiência e desviam. Seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista da qualidade do seu comando. Então, na minha avaliação, o futebol tem que ter gestão profissional, né? Pode até ter, eventualmente, um nível de participação de caráter democrático na sua escolha, mas a gestão em si ela tem que ser profissional. É o que os clubes estão caminhando, né? Porque sem isso não há saída no equilíbrio financeiro, no equilíbrio em relação à busca de resultados. Então, eu diria que não é uma empresa comercial, mas é uma empresa fechada, com muito dinheiro, né? Esse é um problema também, ou seja, qualquer entidade, eu vivi isso na política. Por que os políticos muitas vezes querem secretarias ou ministérios que têm muito dinheiro? Tá certo? É apenas para fazer atendimento à sociedade, tá certo? É para manipular recursos que muitas vezes não têm o controle que deveria ser mais adequado. Então, eu acho que a CBF ter o recurso que tem, capacidade que teria de dar um salto na qualificação do futebol brasileiro, só pode acontecer se os patrocinadores, que são as grandes fontes que viabilizam tanto o funcionamento da seleção como parte do funcionamento dos campeonatos brasileiros, eles exigissem um modelo de gestão diferente do que está aí. Não há outra forma. Pode o povo brasileiro chiar, pode a imprensa falar o que quiser, mas não vai mudar. Ou seja, tem que mexer na origem financeira do sistema. É um sistema, não vai nunca deixar de ser um sistema, mas se não tiver uma orientação por parte dos patrocinadores, não tem como mudar. Vai lá, Flávio Prado. Feldman, você passou muitos anos na política e muitos anos no futebol. Uma vez eu perguntei para o Rubem Forlan onde ele viu mais corrupção, na política ou no futebol. E faço essa pergunta para você. Política ou futebol, onde é pior? Boa pergunta. Ou seja, você sabe que depois que eu participei das duas, eu fiquei muitas vezes pensando nas semelhanças e nas diferenças. Eu diria o seguinte, o futebol é mais complicado do que a política. Por quê? Porque é um sistema fechado. É um sistema que não acumulou aperfeiçoamentos que a política conseguiu trazer. Então, se você for ver o sistema, toda a evolução da sociedade humana, desde o feudalismo, o capitalismo, os debates ideológicos, a contribuição dos filósofos, a participação da sociedade, o voto da mulher, a abolição da escravidão, tudo isso, de certa forma, interfere na construção de um sistema político, né? Com um grande debate da sociedade, hoje cada vez mais abrangente. Então, a política ela é permeável
há uma sociedade que se movimenta, né? Futebol não. Futebol estamos no modelo feudal. Eu acho. Mas o futebol é pior, em termos de corrupção, de tudo, ele está mais suscetível. Não, Você tem feudos. Em termos de corrupção, Flávio, eu diria o seguinte: é um sistema fechado, portanto, as informações que você tem, elas são menores. Por exemplo, o futebol não tem uma avaliação de Ministério Público, não tem um Tribunal de Contas. O Conselho Fiscal é escolhido pelos próprios dirigentes. Então, existe um temor, por exemplo... E mesmo assim o Piperno elencou aqui a cascata de escândalos e desgraças que aconteceram porque lá. É fechado, ou seja, qualquer sistema fechado... Eu me lembro um amigo, que ele era presidente de um sindicato, ele dizia o seguinte: olha, eu sou moralista, eu sou profundamente cristão, eu respeito as regras, agora, se desligar a luz... eu não sei do que eu sou capaz. É genial. Porque Boa. sistemas fechados, eles não têm luz. Então, só participa quem está lá dentro, né? Então, é isso que eu digo. Quando o Juca nos chamava de ladrão e tal, nós fizemos por dentro uma transformação para abrir o sistema. Por que o Rogério Caboclo cai? Porque nós, da diretoria, pedimos a saída dele. Através da comissão de ética, que não existia. Havia um código de ética. Ou seja, com código de ética, comissão de ética, o Edinaldo já teria que ter saído. Ou esse sistema de escolha já teria que ter mudado. Então, às vezes não adianta você criar sistemas internos se não tem uma sociedade acompanhando. Então, eu diria, Flávio, que do ponto de vista da organização, o futebol é muito mais fechado, portanto, ele é mais permeável a desvios. Eu não vou dizer corrupção, apesar de tudo que você falou, né, eu entendo perfeitamente, mas eu vivi 6 anos, eu não vi isso. Eu estou sendo muito sincero. Eu poderia hoje dizer, olha, vou contar tudo o que eu sei. Eu não vi. Ou seja, a gestão do Caboclo, do ponto de vista administrativo, financeiro, controle fiscal, era um negócio rigorosíssimo. De prestação de contas, de transparência, porque era a exigência que a Ernst Young nos fez para nos dar o selo. E a FIFA já reconhecia a CBF como um modelo de gestão. Então nós estávamos no caminho. Se não acontece aqueles episódios, possivelmente hoje a gente já teria um modelo diferente. Conseguiríamos levar para que os clubes tivessem mais atuação, aí talvez a gente tivesse que ter uma sociedade um pouco mais atuante, né? Talvez.